Boa noite, turma, boa noite a todos. Até o presente momento estava aqui aguardando os alunos entrarem na sala, mas tendo em vista aí que está ocorrendo algum atraso com relação ao acesso, então a gente vai iniciar aqui a nossa aula, a gente vai dar início, tá bom? E a aula de hoje a gente vai discorrer aqui sobre o tema da nossa aula, a gente vai falar sobre organização. E hoje a gente, né, vai reforçar mais uma vez esse tema, né, sobre organização. Na aula passada a gente discorreu sobre as tendências, né, e hoje a gente vai falar, né, da tipologia, né, do processo e dos aspectos na prática, tá? Então, o que é importante a gente entender aqui referente à nossa aula? Nesse primeiro momento, é muito importante sempre no decorrer da discussão que a gente faz sobre o conteúdo, é muito importante a gente entender toda a situação, problema que é norteadora aqui da nossa aula, né? Então, só seguindo mais uma vez essa problematização, né, e toda a discussão que a gente faz a respeito, né, dessa situação de realidade profissional, hoje a gente vai ver, né, um reforço direcionado aos aspectos da prática, como eu disse. Na aula passada a gente falou aí sobre processo, tecnologias e ferramentas de gestão em tendências, né? E hoje a gente vai falar desses aspectos na prática. Então isso vai facilitar bastante aí o desenvolvimento de algumas competências, né? Principalmente de conhecer alguns aspectos, né? Tendências e até mesmo a questão da aplicação dos processos gerenciais. Isso, inclusive, contribui bastante na nossa capacidade de atuar como gestor, né? E como, né, além de atuar como gestor, mas também aplicar determinadas tecnologias e ferramentas de gestão para que a gente possa, né, ter aí um bom desempenho no mercado, né, dentro da nossa atuação profissional. Então, lembrando, mais uma vez, a nossa situação de realidade profissional, na aula passada a gente já discorreu sobre ela, né, e até pedi que vocês preenchessem as respostas, né, a respeito dessa situação. Pedi que vocês fizessem isso, né, via formulário eletrônico. E hoje, na aula de hoje, eu vou disponibilizar também outro formulário para que a gente possa debater e que eu possa ter um feedback sobre, né, o desempenho de vocês com relação a essas problematizações que são levantadas aqui na aula. Então, como vocês podem ver, agora a gente está partindo do princípio que vocês já identificaram aí como, né, o gestor organizacional ele atua no processo de organização, que é o que foi discutido na aula passada, tá? E para ajudar, né, o nosso personagem, né, da aula que a gente vem discutindo aqui na unidade 3, que é o Beto, então para a gente ajudar ele aí na organização, né, do programa de trabalho flexível, né, para a Module, que é a empresa que ele está atuando. Então ele está aí com a missão, né, de organizar, né, um programa de trabalho flexível. E agora você deverá identificar aí quais são as atividades a serem realizadas, né, e definir as responsabilidades dentro dessa atividade, tá? Então, para apoiar a solução, né, para apoiar a sua solução, para que vocês possam solucionar isso, né, para que vocês possam apresentar aí uma ideia com relação ao problema que o Beto está vivenciando na empresa, vocês vão responder aqui essas duas perguntas. Então, primeiro, qual é a função, né? Qual é a primeira pergunta? Qual é a função das atividades, né? Qual é a função das atividades do processo de organização em relação aos objetivos definidos, né, pelo processo de planejamento? E a segunda pergunta é a que o gestor deve, né, a que o gestor deve estar atento para definir responsabilidades em um processo de organização, tá? Então, a gente vai partir para essas duas perguntas. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender dentro dos nossos aspectos teóricos, é o seguinte:
primeiro ponto, né? Nós temos aqui um engenheiro francês que a gente discutiu lá no início da aula, o Henri Fayol, que ele foi, a gente sabe que ele foi o precursor, né, dos processos administrativos, tá? Então, o que a gente pode entender aqui? Né, que os estudos, né, sobre o conhecimento administrativo, né, identificaram aí que o funcionamento da empresa é dividido em 6 funções, né? Então a gente tem as funções comerciais, né, a função financeira, a função contabilidade e a função técnica. Então, segundo os estudos de Fayol, né, a empresa ela é dividida dentro dessas 6 funções, né? Comercial, financeira, de administração, de segurança, de contabilidade técnica. Então, dentro dessa linha de pensamento, o que a gente pode confirmar aqui? O que a gente pode desenvolver aqui dentro desse sentido? Fayol, ele destacou que a função da administração, dentre essas funções, ela é a mais importante, né? Ou seja, todas as demais funções, elas dependem dessa função administrativa, né? Dessa função de administração. Já que os demais componentes, ou seja, os outros 5 componentes, eles têm uma atuação, eles possibilitam, né, uma atuação gerencial, que tem a ver com o processo de planejamento, organização, comando, coordenação, controle, né, que passou a ser conhecido aí como processo administrativo, que é o que a gente falou aí, inclusive, o que a gente vem falando desde a primeira aula, né, que é o POCC, né, planejamento, organização, né, comando, coordenação e controle, tá? Ok? Então, o que a gente precisa entender aí dentro desse contexto, né? O que é importante a gente colocar? Todo esse processo de organização, né, e toda essa configuração da estrutura que a empresa adota, isso é extremamente importante para a gente definir, inclusive, as atividades relacionadas a cada processo da organização, né? Então, por exemplo, eu só consigo mensurar e até mesmo estabelecer as responsabilidades, né, que são necessárias dentro da empresa, dentro de uma estrutura empresarial, né, ou de qualquer estrutura organizacional. É muito importante que eu entenda, né, o que cada pessoa desenvolve, quais são as suas atividades, né, e tudo isso é importante para a gente garantir, né, todo aquele funcionamento ideal da empresa, né? Então a gente precisa ter ali todo um desenho, né, de toda essa estrutura, né? Então vem aqui, por exemplo, a seguinte pergunta: onde é que a gente pode visualizar de forma gráfica toda a estrutura de uma organização? Através de um organograma. Um organograma, ele tem aí, né, essa finalidade, né? Através de um organograma, a gente consegue visualizar, né, toda a estrutura, né, de uma organização. Então, o que a gente precisa entender aí dentro desse contexto? Quando a gente vai falar de organograma, né, e aí a gente vai eu vou até mostrar para vocês aqui uma imagem, né, de um modelo, aqui, de um organograma, né, e como esse organograma ele pode ser analisado, né, e o que ele vai representar. Então, eu estou projetando ele aqui na tela.